Certo, então a gente definiu o corpo dos números reais como um corpo ordenado completo. Lembrando que a gente diz que um corpo ordenado ele é completo se qualquer conjunto limitado superiormente tem supremo, né? E essa é a diferença básica do conjunto do corpo dos números reais para o corpo dos números racionais. A gente viu, por exemplo, que o conjunto dos números reais, dos números racionais, tais que x ao quadrado seja menor que 2 e x positivo, ele é um conjunto limitado superiormente, né? Pelo número 2, por exemplo. Este conjunto aqui. Uma cota superior para esse conjunto é, por exemplo, o número 2. Claro, tem infinitas outras cotas, né? Mas dentro do corpo dos números racionais, esse conjunto não possui supremo. Não existe supremo aí desse conjunto dentro do corpo dos racionais. Esse supremo vai existir no corpo dos números reais, né? Qualquer conjunto limitado superiormente nos reais tem supremo. E esse supremo aqui, desse conjunto, a gente chama de raiz de 2. E a gente já viu que a raiz de 2 não pode ser racional, né? A gente até fez uma demonstração lá por absurdo, supondo que o raiz de 2 era P sobre Q, aí a gente concluía que o P era par, o Q era par também, então a gente podia reduzir essa fração ainda mais. E a mesma demonstração a gente usa para mostrar, na verdade, que a raiz de qualquer número primo também é irracional. Bom, a gente provou também esse princípio dos intervalos encaixados, né? Que é um caso particular de um teorema chamado teorema da interseção de Cantor, que trabalha com conjuntos compactos. Esse princípio dos intervalos encaixados, ele dizia que se a gente tivesse uma sequência de intervalos fechados e limitados, um dentro do outro, então essa interseção tem que ser não vazia. Mesmo que tenha infinitos intervalos aí, né? Tem que ter pelo menos um ponto aí no meio de todos eles, e a gente usou isso para mostrar que o corpo dos números reais é não enumerável. Só lembrando aqui essa demonstração, como é que a gente mostrou que esse corpo é não enumerável? Bom, a ideia era fazer por absurdo, né? A gente supunha primeiro que tinha uma enumeração dos números reais aí, x1, x2, x3, assim por diante. Quer dizer, a gente consegue escrever todos os números reais numa lista ordenada. E a ideia era o quê? Bom, tá aqui meu x1. X1 tá em algum lugar aqui da reta. Bom, então eu pego aqui um intervalo fechado e limitado que não contém o x1. Esse intervalo aqui, por exemplo. Vou chamar de 1. Tá, beleza. Agora vamos ver o x2. O x2 ele pode estar em qualquer lugar, né? Pode estar aqui, por exemplo, fora do i1. Aí eu pego dentro do i1 um outro intervalo menor, vou chamar de 2, que não contém o x2. Aí vamos ver o próximo número aqui, o x3. Digamos que ele esteja aqui. Bom, agora eu consigo um outro intervalo fechado aqui dentro do i2, que não contém o x3. E assim por diante. A gente vai construir uma sequência de intervalos encaixados aí. O i1 que contém o i2, que contém o i3, e assim por diante. E de forma que nenhum número aí xn pertence ao intervalo in. Tá, mas pelo princípio dos intervalos encaixados que a gente provou antes, essa interseção de todos esses intervalos aqui é não vazia, né? Então tem que existir pelo menos um número dentro dessa interseção. E esse número a gente chama de C, ou chama de X, seja o número X aí. Tem todos esses intervalos IN. Quer dizer que o X ele pertence ao IN para todo N, né? Se ele está na interseção de todos esses conjuntos, quer dizer que ele pertence a todos eles. Agora, por outro lado, o xn não pertence ao IN. E o xn pertence. Então, disso que a gente conclui que o x tem que ser diferente de todos os xn. E qual que é o absurdo? Bom, a gente supôs que o conjunto dos números reais eram só esses daqui, né? O x1, x2, x3. E a gente encontra um outro que não está aqui.
Bom, essa é a demonstração que o corpo dos números reais realmente tem que ser não enumerável. Bom, na verdade, a gente consegue mostrar que qualquer intervalo aberto de números reais é não enumerável, tá? Se vocês lembrarem de um exercício lá da lista, eu acho que eu pedi para vocês mostrarem o seguinte. Se eu tenho uma bijeção aí entre dois conjuntos, então eu posso dizer que o conjunto X é enumerável se e somente se o Y é enumerável. A ideia básica aqui é que a bijeção ela preserva a cardinalidade, tá? Se eu tenho um conjunto finito e tem uma bijeção com outro conjunto, então esse outro conjunto tem que ser finito também. E tem a mesma quantidade de elementos do conjunto original. Para enumerável também. Se eu tenho, por exemplo, que o conjunto X é enumerável infinito, digamos, então tem uma abjeção desse conjunto aí com o conjunto dos números naturais, né? Aí fazendo a composição aqui com essa outra função, a gente conclui que tem uma bijeção entre os naturais e o conjunto Y, então o Y é enumerável também. Bom, e vice-versa. Se o Y for enumerável, a gente faz outra composição e mostra que o X tem que ser enumerável. Então, a ideia agora para a gente mostrar que qualquer intervalo aberto é enumerável é a gente tentar achar uma bijeção aí do conjunto dos números reais com o intervalo aberto. Eu acho que eu faço isso primeiro com o intervalo 0, 1. Não, intervalo menos 1 até 1. Olha só. A gente vai mostrar agora que o intervalo aberto de menos 1 até 1 é não enumerável. E como é que a gente mostra isso? Olha, a gente já mostrou que o conjunto dos números reais é não enumerável, certo? Se a gente conseguir exibir uma bijeção entre esse conjunto e esse outro, então, se esse é não enumerável, esse outro também tem que ser, né? Por causa do teorema anterior ali. Vocês conseguem pensar numa bijeção entre esse conjunto aqui e este? Alguém tem uma sugestão? Digamos que eu coloque o 1 aqui e o menos 1 aqui. Será que tem alguma função bijetora saindo de todos os reais e vindo no intervalo de menos 1 até 1? Olha, tem várias, na verdade. A ideia da função seria alguma coisa desse tipo aqui, que tem uma assíntota horizontal aqui no menos 1 e a outra no 1, uma função crescente, alguma coisa desse tipo aqui. A função com esse comportamento aqui seria uma abjeção aí dos reais para esse intervalo menos 1 até 1. Intervalo aberto, né? Sem contar as extremidades aqui. Uma função que seja tanto injetora quanto subjetora nesse intervalo. Um exemplo seria essa função que está aqui na apostila. Essa função x mais 1 sobre módulo de x. Olha, vamos ver aqui no GeoGebra como é que é a cara dessa função.
Deixa eu ver. Então, é x dividido por 1 mais módulo de x. Olha, exatamente aquela cara que a gente estava procurando, né? É uma função crescente aqui. Quando x tende a menos infinito, essa função vai para menos 1. E no mais infinito, ela está se aproximando de 1, né? Bom, para verificar que essa função é bijetora, a gente teria que verificar que essa função ela é injetora e também é sobrejetora. Mas um jeito mais fácil é só verificar que essa função tem uma função inversa. Uma função que é inversa tanto à esquerda quanto à direita. A gente viu que a função tem função inversa à esquerda se ela for injetora e função inversa à direita se ela for sobrejetora, né? Então, qual que é essa função inversa? Se eu pensar aqui na função g de menos 1 até 1, para r, tem essa cara aqui. Olha, y sobre 1 menos módulo de y. Será que essa função aqui realmente é uma função inversa para essa função f? Olha, vamos ver. Vamos ver se ela é uma função inversa à esquerda primeiro. Se eu fizer a composição da g com a f de x, será que isso aqui dá sempre x? Quem que é g de f de x? Bom, f de x é isso aqui, né? X mais 1 sobre o módulo de x. Quando eu aplico a função g nisso daqui, tem que ser essa coisa aqui, dividido por 1 menos o módulo dessa coisa aqui. Certo? Vamos ver então se dá isso. Então, 1 menos módulo dessa coisa aqui. Bom, vamos pensar um pouco. Aqui a gente tem o número 1, que é positivo. 1 positivo, módulo de x também é positivo, ou zero. Então, essa aqui é uma fração positiva, certo? Então, se eu faço o módulo de uma coisa positiva, é ela mesma. Eu posso simplesmente tirar o módulo disso daqui, então. Beleza, deu essa coisa aí. Agora, fazendo aqui o joguinho das frações, vai ficar 1 mais x menos 1. Então, vai ficar o módulo de x dividido por 1 mais módulo de x. Então, só está invertendo aqui a fração, né? Isso vai dar isso daqui. Ué, não deu o que a gente queria. Deixa eu ver se eu fiz aqui mais. Sobre... deve ser. Só lembrando, pessoal, essa função g aqui não são essas três linhas, tá? A gente está pensando que ela está definida só no intervalo de menos 1 até 1. Então, é só essa parte aqui. Essa parte de cima e de baixo a gente não está considerando, tá? Deixa eu ver, acho que fiz alguma conta errada, então. F de x. Menos módulo de y.
Vamos ver. Por que que isso daí? Isso aí? Olha, eu acho que a gente vai ter que considerar casos aqui, tá? Para verificar que isso aqui realmente dá x. Para x aqui entre -1 e 1. Vamos ver por quê. Bom, deixa eu ver aqui no GeoGebra. G de f de x dá quanto? Da função identidade. E se a gente fizer ao contrário, a f da g, também da função identidade, só que só do intervalo -1 até 1, né? Que é o que a gente precisa, enfim. Tá, mas eu só não estou enxergando aqui por que que essa composição vai dar identidade. Se tem uma conta errada aí. Ah, tá. Eu estou fazendo errado aqui. Desculpa, pessoal. A f de x, na verdade, é x sobre o módulo 1 sobre o módulo de x, né? Então, aqui não é 1, aqui é x. Também, aqui também. Corrigir isso aqui. Então, fazendo essa divisão aqui, vai ficar x vezes 1 mais módulo de x, dividido pelo módulo de x, da x, x, isso vai dar isso. Não, peraí. Ah, aqui é um x também. Tá tudo errado. Vou fazer de novo. Olha, a gente quer mostrar que g de f de x é x para qualquer x real, tá? Dentro do domínio da função f. Tá, vamos lá, passo a passo. F de x é x, 1 mais módulo de x. Agora a função g. Essa coisa aqui, dividido por 1 menos o módulo disso daqui. Muito bem. Então, aqui em cima a gente vai deixar do jeito que está por enquanto. Aqui é 1 menos... Bom, a parte de baixo eu sei que é positiva. É 1 mais módulo de x. A parte de cima não. Pode ser positivo ou negativo. Então, vamos deixar o módulo aqui em cima por enquanto. Certo? Agora, escrevendo isso aqui tudo numa fração só, aqui vai ficar 1 mais módulo de x, menos módulo de x, né? Então, fica 1 sobre 1 mais módulo de x. Aí, uma divisão de duas frações. Inverso dessa daqui. Pronto, agora sim. Simplifica isso com isso. E nosso x. Ah, então tá bom. Eu só estava escrito errado ali. No lugar do x a gente colocou 1, né? Bom, vocês podem verificar aí em casa, na casa de vocês, que o g de f de g de y, isso é igual a y para qualquer y
no domínio da G, né? O y tem que estar entre -1 e 1. Então, pronto, isso é uma função de identidade. Então, isso mostra que a função f é bijetora. Tá? A função f aqui, dos reais, para o intervalo de -1 até 1, é bijetora. Esse conjunto a gente já mostrou na aula passada que é não enumerável. Então, a gente pode concluir que esse conjunto também tem que ser não enumerável. Na verdade, pessoal, eu coloquei o intervalo -1 até 1 porque é um intervalo que é fácil a gente ver quem que é a função, qual que é a função bijetora aí, né? Se eu pensasse no intervalo, por exemplo, de -π/2 a π/2, vocês conseguem pensar numa bijeção desse intervalo aqui para a reta? Desse intervalo aqui, de -π/2 até π/2. Das funções trigonométricas. Conseguem lembrar de alguma bijetora? Saindo desse intervalinho aqui, indo para toda a reta? A função com essa A cara. tangente? Isso mesmo. A função tangente, né? A função tangente é uma função bijetora desse intervalo aqui para a reta. Então, eu poderia concluir também que esse intervalo é não enumerável. Na verdade, pessoal, qualquer intervalo aberto que vocês pegarem, a gente consegue mostrar que é não enumerável. Tá? Olha, eu pego um intervalo qualquer aqui, digamos AB. Digamos que o intervalo AB seja uma coisa aqui. Está meu A, aqui está meu B. A gente mostrou já que o intervalo -1 até 1 é não enumerável, né? Esse intervalo aqui é não enumerável. Vocês conseguem pensar numa função bijetora que saia de -1 até 1 e vá até esse intervalo AB? Bijetora? Qual que é a função mais simples que a gente consegue pensar aí? Olha, o jeito mais simples de fazer isso é fazer a ligação aqui dos pontos, digamos, de coordenada -1 até esse ponto aqui, e esse ponto 1 até B. Bom, são dois pontos, né? A gente consegue pensar num segmento de reta ligando eles dois. E tem uma função afim que tem exatamente esse gráfico aqui, e é uma função bijetora, né? Se eu pego pontos diferentes aqui do domínio, a imagem deles vão ser diferentes, e é sobrejetora, está cobrindo todo mundo ali desse intervalo. Então, se a gente pensar numa função afim ao que f de -1 seja A e f de 1 seja B, pronto, a gente tem uma função bijetora aí. Esse intervalo -1 até 1 é não enumerável, a gente já mostrou isso. Então, esse outro intervalo também tem que ser. Já que a gente tem essa bijeção entre os dois, né? Dá até para encontrar a formulazinha, né, da função que faz isso daí. Se lembra como é que a gente faz para encontrar a equação da reta que passa por dois pontos, lá de geometria analítica? Um jeito de fazer isso é pensando em determinantes, né? A gente coloca o determinante aqui. Esse ponto aqui, esse ponto P, ele tem coordenadas -1 lá. Esse outro ponto Q, digamos, tem coordenadas 1 e D. E se eu pensar num ponto genérico aqui dessa reta, ponto R, coordenadas x e y,
que a gente sabe sobre o determinante quando a gente pega as coordenadas desses três pontos aqui? Se eles são colineares. O determinante tem que dar zero, né? Na verdade, quando a gente pensa neles no espaço, a gente pensa que, em vez de estar no plano aqui, xy, a gente está no espaço num plano de altura 1, só para não ficar sempre com o determinante aqui na última coluna zerado, né? Porque daí ia ser imediato, que dá zero. Então a gente faz o seguinte, vou colocar as coordenadas aqui do primeiro ponto, menos 1A, do segundo ponto, 1B, e desse ponto genérico, que está sobre esse segmento xy, eu completo aqui por 1. Quanto desse determinante? Esse determinante tem que dar zero, para esses três pontos serem colineares. Tá? Então, fazendo uma continha aqui, isso daria menos b, mais ax, mais y, menos xb, mais y, e aqui menos a. Essa coisa aqui tem que dar zero. Agora, isolando o y aqui para escrever ele em função do x, a gente teria 2y, juntando esses dois, tem que ser ax menos bx. Do outro lado eu troco o sinal, então, b menos ax, aqui b e a, vamos para lá trocar o sinal, pronto. Essa é a equação da reta aí que passa por esses dois pontos. Tá? Então, eu posso pensar que isso aqui é o gráfico de uma função, né? Uma função, digamos, f, saindo do intervalo aí, menos 1 até 1, até o intervalo AB, f de x é essa coisa aqui. E, bom, pela construção aí, essa daí é uma função bijetora, né? Esse intervalo a gente já sabe que é não enumerável, então isso implica que esse outro também é não enumerável. Então, para resumir, qualquer intervalo aberto aí, limitado, é não enumerável. E, na verdade, a gente pode concluir qualquer intervalo, seja ele aberto ou fechado, ou aberto de um lado, fechado do outro, limitado ou ilimitado, é não enumerável. Né? Porque se eu penso no intervalo fechado, por exemplo, esse intervalo fechado AB. Bom, eu sempre consigo pensar no intervalo aberto contido nele, né? Intervalo CD, por exemplo. Se eu tenho esse intervalo aqui, contido nesse outro, e esse intervalo aberto eu sei que é não enumerável, qualquer coisa que contenha ele tem que ser não enumerável também, certo? Esse também tem que ser não enumerável, porque ele é maior, né? Ele tem mais elementos do que o nosso conjunto original. Por que ele tem que ser não enumerável? Porque se ele fosse enumerável, a gente viu que qualquer subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável, né? Então, esse intervalo aberto teria que ser enumerável. E aí está uma contradição, a gente sabe que ele não é. Então, ele não pode ser, qualquer coisa maior do que ele também não pode ser. Em intervalos ilimitados, pior ainda, né? Se eu tiver um intervalo, por exemplo, do tipo A até mais infinito, digamos daqui até aqui, mesma coisa, consigo um intervalinho aberto aí contido nele, é não enumerável, qualquer coisa que contém ele tem que ser não enumerável também. Essas coisas são importantes vocês lembrarem, pessoal. Se eu tenho um conjunto X aqui, não enumerável, e eu sei que ele está contido em outro conjunto, então, esse conjunto que contém ele tem que ser não enumerável também.
Outra coisa importante, se vocês tiverem dois conjuntos enumeráveis, deixa eu trocar a letra. Então, aqui a gente pode falar sobre a união deles. Também é enumerável. A gente provou isso já naquela parte de cardinalidade, né? A união de conjuntos enumeráveis é enumerável também. E a interseção também, né? Mas a interseção aí cai nesse caso do conjunto contido. E se eu tiver um conjunto A que é enumerável e B não enumerável? O que a gente pode falar sobre a união dos dois e sobre a interseção? Alguém tem uma dica aí? Uma sugestão? A união vai ser enumerável ou não? Olha, pessoal, se eu já sei que esse conjunto aqui é não enumerável, qualquer coisa maior do que ele tem que ser não enumerável também. A união, ela contém, né, o conjunto B. Então, essa união, ela contém o B. Então, a união tem que ser não enumerável também. Agora, a interseção está aqui. Isso aqui é um subconjunto de A, não é? Isso aqui é um subconjunto do A. E o A é enumerável. Então, qualquer subconjunto do A tem que ser enumerável também. Ok? Bom, isso aqui motiva a gente falar sobre o complemento aí do conjunto dos números racionais dentro da reta. Tá? Bom, a gente sabe que o conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos da forma P sobre Q, com P e Q inteiros e o Q diferente de zero, certo? E esse conjunto a gente sabe que é enumerável. Então, se a gente pensa no complementar desse conjunto aqui, no conjunto dos números irracionais, esse conjunto vai ser enumerável ou não enumerável? Olha, fazendo um desenho aqui. Aqui, digamos, estão todos os meus números reais. Aqui estão meus números racionais. Aqui, meus irracionais. Esse conjunto aqui é enumerável. Se esse conjunto dos irracionais fosse enumerável também, o que eu poderia falar da reta? União de dois numeráveis seria enumerável. E a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que o conjunto dos números reais é não enumerável. Então, necessariamente, esse conjunto dos irracionais tem que ser não enumerável. Então, pensando em cardinalidade, a cardinalidade dos números irracionais é maior do que a dos racionais. Tem mais números irracionais do que números irracionais. Tá? Eu consigo montar uma função aí injetora dos racionais para os irracionais. Essa função é claro que existe.
Mas sobreeditora não tem como. Isso aqui é impossível. Consigo funções injetoras dos racionais para os irracionais, mas não sobreeditoras, tá? Quer dizer, a cardinalidade aqui desse conjunto é estritamente menor do que a desse daqui. Bom, quando a gente pensa em números irracionais, a gente já viu um exemplo, né, de elemento aí dos irracionais, que é o número raiz de 2. Na mesma demonstração que eu fiz, vocês podem verificar que o raiz de 3 também é irracional, o raiz de 5 também, e assim por diante. Raiz de algum número primo, né? E assim por diante. O problema é que esse tipo de número, aqui a gente diz que é um número algébrico, ele é a raiz de algum polinômio aí de coeficientes inteiros, a gente vai ver daqui a pouco que esse conjunto ainda é enumerável. Então, não são só esses os números irracionais, tem que ter muitos outros além desses, que a gente chama de números transcendentes. Tá? A gente vai mostrar primeiro que os números algébricos são enumeráveis. Só para definir de forma mais precisa, é o seguinte. A gente vai dizer que o número real é algébrico se ele for a raiz de algum polinômio com coeficientes inteiros. Tá? Lembra, quando eu falo raiz aqui, eu não estou falando de raiz quadrada, tá? Estou falando de um ponto onde, quando a gente aplica o polinômio, eu tenho resultado zero. Raiz ou zero, chamamos de zero, do polinômio. Você tem, por exemplo, o polinômio de grau 3, polinômio com essa cara aqui, a esses pontos aqui, onde o polinômio se anula, o valor do p de x é zero, a gente diz que é uma raiz do polinômio. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, no raiz de 2, por que o raiz de 2 é algébrico? Vocês conseguem pensar num polinômio com coeficientes inteiros, cujo raiz de 2 seja zero? Olha, o mais simples seria esse daqui. Por exemplo, x ao quadrado menos 2. Esse aqui é um polinômio com coeficientes inteiros, né? Só lembrando, um polinômio é uma coisa desse tipo aqui. A zero, a 1x, a 2x ao quadrado, assim por diante, a n, x na n. Eu estou falando que os coeficientes dele, quer dizer, esses termos aqui, a 0, a 1, a 2 e até a n, todos eles são números inteiros. Esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui é um polinômio que tem o coeficiente a 0 igual a menos 2, o A1. O A1 é o elemento que acompanha o x, né? O x não aparece aqui, então ele tem que ser o 0. E o A2, termo que acompanha x ao quadrado, é o 1. E se a gente aplicar aqui esse polinômio em raiz de 2, quanto dá isso? Raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos o 2 dá 0. Então, realmente ele é um número algébrico. Mesma coisa se eu pegar, sei lá, raiz de 3.
ele é a raiz desse polinômio aqui, do x ao quadrado menos 3, né? Aplico esse polinômio nesse número, eu tenho zero. Na verdade, qualquer número desse tipo aqui, 1 mais raiz de 3, menos 2 vezes raiz de 5, todos esses números aqui são números algébricos, tá? Eu sempre consigo um polinômio com essa cara aqui, tal que quando eu aplico o polinômio nesse número, eu tenho zero. A gente vai mostrar que o conjunto desses números algébricos é um conjunto enumerável, tá? Antes disso, a gente vai mostrar que o conjunto dos polinômios com coeficientes inteiros é enumerável. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, não é muito difícil. A gente vai escrever esse conjunto como a união de, de conjuntos de polinômios de grau n. O seguinte. Bom, deixa eu acompanhar a apostila aqui. Ah, tá, tem algumas coisas que eu pulei aqui. É, uma coisa importante, qualquer número racional é algébrico também, tá? Por quê? Se eu pego um número aqui do tipo p sobre q, qual seria um polinômio? P sobre q não, vamos colocar sobre d. Aí bem inteiros. Qual seria um polinômio com coeficientes inteiros, cujo tal que a sobre b seja um zero? Se eu penso uma coisa assim, por exemplo, bx menos a, dá certo, né? Olha, se eu troco o x aqui por a sobre b, vai dar a menos a, dá zero. Então, todo número racional é algébrico. Na verdade, a gente pode mostrar também que qualquer número do tipo raiz enésima de m, esse nm naturais, também é algébrico. Porque esse número é a raiz desse polinômio aqui, por exemplo, polinômio x elevado a n menos m. Olha, eu aplico esse número aqui. Elevado a n vai dar o m, subtrai o m, dá zero. Então, qualquer raiz de número inteiro aqui vai ser um número algébrico. E outra coisa importante também, mas isso eu não vou demonstrar porque está fora aqui da disciplina, é que a soma de números algébricos é algébrico. E também o produto. Então, fazendo essas operações de soma e produto, eu não saio do conjunto dos números algébricos, tá? Isso aqui me garante que se eu pegar o conjunto dos números algébricos com a operação de soma, de multiplicação e a relação de ordem usual, isso aqui ainda vai me dar um corpo.
é o corpo dos números algébricos. Isso aqui não é fácil de mostrar não, tá, pessoal? Preciso de ferramentas de álgebra para poder mostrar. Falar de polinômio minimal, enfim. Mas vamos voltar para o que interessa para a gente aqui. A gente quer mostrar que esse conjunto, na verdade, é enumerável, tá? Tem a mesma cardinalidade aí dos racionais, por exemplo. Bom, vamos fazer o seguinte. Em vez de trabalhar com todos os polinômios, a gente vai separar eles por grau, tá? Então, para cada número n aqui, natural, ou zero, é o conjunto dos polinômios de grau n com coeficientes inteiros, tá? Por exemplo, o P0 seriam os polinômios de grau zero, os polinômios constantes. Por exemplo, o polinômio px igual a zero, px igual a 1, assim por diante. O P1 seriam os polinômios de grau 1. Então, coisas do tipo x, px igual a 2x, px igual a 3x menos 2, e por aí vai. E assim por diante. Bom, a ideia é que a gente fazer uma objeção desses conjuntos aqui com alguma coisa que a gente já sabe que é enumerável. Para cada conjunto desses de polinômios de grau n, a gente pode associar uma sequência finita de números inteiros, né? Que seriam os coeficientes dos polinômios. Então, a gente pode pensar assim. Para cada n aqui nos naturais, na verdade, naturais união zero, essa função aqui, que sai de z, cartesiano z, aqui n vezes, sai desse produto cartesiano aqui de números inteiros e cai nesse conjunto dos polinômios de grau n. E o que faz essa função? Bom, ela vai associar essa n-upla aqui a 0, a 1, até o n-1. Ah, não, deixa eu trocar aqui, vou colocar n mais 1, só para bater com o grau do coeficiente. Tenho n aqui, mais 1 para o coeficiente a 0, tá? Essa função vai levar estes termos aqui em um polinômio. Um polinômio que tem exatamente esses coeficientes. Polinômio a 0, a 1x, até a n, x elevado a n. Então, para cada n-upla dessa de números inteiros, a gente tem um polinômio de coeficientes inteiros, né? Essa função é uma abjeção. Qualquer polinômio com coeficientes inteiros vai ter uma n-upla dessas aqui correspondente. O que a gente sabe sobre esse produto cartesiano? É um produto cartesiano de conjuntos enumeráveis. Um produto cartesiano finito. Então, esse conjunto ele é enumerável. Se eu tenho uma coisa enumerável e uma abjeção com outro conjunto, então esse conjunto da chegada tem que ser enumerável também. Ok? Então, o conjunto dos polinômios de grau n é um conjunto enumerável. Tá, mas a gente está falando do conjunto de todos os polinômios.
de grau 1, 2, 3, grau qualquer. Bom, mas o conjunto de todos os polinômios eu posso escrever como conjunto de todos os polinômios com coeficientes inteiros, ele pode ser escrito como a união de todos estes Pn. Porque qualquer polinômio ele vai ter que ter algum grau, né? Se ele tiver grau n, ele vai estar no Pn. Se ele tiver grau 5, ele vai estar no P5. Enfim, ele vai ter que estar em algum desses conjuntos. E cada um desses conjuntos, Pn, é um conjunto enumerável. E a gente já viu que a união enumerável de conjuntos enumeráveis também é enumerável. Isso é um teorema que a gente mostrou faz um tempo já, né? Teorema 3.24. Se eu tenho conjuntos enumeráveis, então a união de todos eles, a união enumerável de conjuntos enumeráveis, ainda é enumerável. Uhum. Bom, isso mostra o que a gente queria então, que o conjunto dos polinômios com coeficientes inteiros é enumerável. Tá, mas falta ainda falar dos números algébricos, né? Aqui tem um outro resultado de álgebra, que é o teorema fundamental da álgebra. Não sei se vocês conhecem, mas ele diz o seguinte. Ele diz que qualquer polinômio de grau n, ele tem no máximo n raízes reais. Na verdade, ele tem exatamente n raízes complexas, tá? Se a gente contar a multiplicidade. Mas o que interessa aqui são as raízes reais. Então, todo polinômio de grau n tá? Eu não vou demonstrar esse teorema aqui, tá? Isso aqui vocês veem variáveis complexas, por exemplo. Dá para demonstrar esse teorema aqui. Só para dar exemplo, se eu tiver um polinômio de grau 2, por exemplo, o gráfico dele é uma parábola, né? Pode acontecer dessa parábola aqui por essa cara, então teria duas raízes reais. Pode acontecer dela ter só uma raiz, ou pode acontecer de não ter nenhuma, né? O gráfico dela não cruzar esse eixo horizontal. Então ela tem no máximo duas, pode ter uma, pode não ter nenhuma. Isso vale para grau n em geral. A gente vai usar isso daqui para mostrar que o conjunto dos números algébricos é enumerável. Opa, é enumerável. Bom, como é que a gente faz isso? A gente já mostrou que o conjunto dos polinômios de grau n é um conjunto enumerável, certo? Se ele é um conjunto enumerável, eu consigo escrever ele numa lista ordenada, como P1, P2, P3, e assim por diante. Cada um desses é um polinômio.
com coeficientes inteiros. Tá. Deixa eu ver como a gente vai fazer isso aqui agora. Bom, para cada um desses polinômios, P1, P2, P3, eu posso pensar no conjunto das raízes dele. Tá? Por exemplo, P1, eu vou pensar no R1, que seria o conjunto das raízes de P1. Esse aqui é um conjunto finito, porque se o P1 aqui tiver grau 2, por exemplo, ele vai ter no máximo 2 elementos. Se tiver 3, vai ter no máximo 3 elementos. E assim por diante. Então, esse aqui é sempre um conjunto finito. Certo? Bom, o que é o conjunto dos números algébricos? É o conjunto de todas as raízes de polinômios com grau, de todos os polinômios com coeficientes inteiros. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números algébricos é a união de todos esses conjuntos aqui, das raízes desses polinômios. Então, seria a união de 1 até infinito. Aqui é a importância desse conjunto ser enumerável, tá? Porque eu consigo escrever de uma forma ordenada, P1, P2, P3, P4. Então, eu vou ter uma forma ordenada para esse conjunto de raízes, R1, R2, R3, R4. Então, esse conjunto dos números algébricos é a união enumerável de conjuntos finitos. E conjuntos finitos são enumeráveis também, certo? Acabou, então. União enumerável de conjuntos enumeráveis ainda é enumerável. O conjunto dos números algébricos é enumerável. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, olha só. A gente começou com os números naturais. Depois a gente já foi estudar os números racionais, né? A gente viu que tem bijeção dos naturais para os racionais. Então, os dois têm a mesma cardinalidade. Aí a gente viu que existiam números irracionais, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Mas esse conjunto aqui, se eu pegar só as raízes de números inteiros, ainda me dá um conjunto enumerável. Isso aqui me dá um conjunto dos números algébricos. Só que a gente sabe que o conjunto dos números reais é não enumerável. Então, tem que ter números aqui reais que não são algébricos. E esse conjunto dos números que não são algébricos, ele tem que ser um conjunto não enumerável. O conjunto dos números que são reais e não algébricos, a gente diz que são números transcendentes. Alguém tem algum exemplo de um número transcendente que não é algébrico? Bom, tem dois bem famosos aí. O número e, por exemplo, a base do logaritmo natural, 2, 7, 1, 8, 2, assim por diante. E o número π. Aqui são dois exemplos de números transcendentes. Não é fácil mostrar que um número é transcendente não, tá, pessoal? Você tem teoremas para mostrar que cada um desses é transcendente. Quer dizer, nenhum desses números pode ser raiz de um polinômio aí com coeficientes inteiros.
Bem, e por que esse conjunto não é numerável? Pelo mesmo motivo dos irracionais serem não enumeráveis. Porque a gente sabe que o conjunto dos reais são os algébricos, união com os transcendentes. E esse a gente sabe que é enumerável. Então, o que sobra tem que ser não enumerável, porque os reais são não enumeráveis. Porque se esse fosse enumerável também, a união de dois enumeráveis ainda é enumerável, né? Aí teria uma contradição aí. Aqui é só um esqueminha para lembrar, tá? A gente começou aí com os números naturais, daí tem os números inteiros, que a gente passou meio rápido, incluindo os números negativos, os racionais, os números que podem ser escritos na forma de fração, os algébricos, as raízes de polinômios com coeficiente inteiro, e aí tem os transcendentes, né? Bom, com esses dois aqui a gente já consegue montar vários outros transcendentes, né? Com operações tipo multiplica por dois, ainda é transcendente, soma os dois, enfim. Os resultados aí vão ser transcendentes também. Bom, pessoal, isso daí acaba com essa primeira parte da disciplina, que é de números, sobre os números reais. Agora a gente vai começar a segunda parte, que é a parte de sequências, tá? A gente vai definir o que é uma sequência de números reais e depois já começar a estudar o que é o limite de uma sequência. Então, a gente já definiu o que é um número real, já sabemos as propriedades de corpo, etc. Então, vamos ver o que é uma sequência. Bom, quando a gente pensa em sequência, a gente pensa em uma coisa ordenada, né? Alguma coisa do tipo x1, x2, x3. Coisa assim. É como se fosse um par ordenado. Um par ordenado tem dois pares, tem dois elementos, né? x1, x2. Ou uma tripla ordenada, x1, x2, x3. Só que, às vezes, a gente está trabalhando com um número finito de itens, a gente está fazendo com infinitos. Bom, a maneira formal da gente definir uma sequência é a partir de uma função. Então, uma função com um domínio nos naturais e uma contra o domínio nos reais. Então, essa é a definição formal de sequência. É uma função qualquer, saindo dos naturais e indo para os reais. Na verdade, a gente pode falar de sequência não só dos números reais, tá? Pode falar de uma sequência num conjunto qualquer, um conjunto vazio, não vazio qualquer. Vou fazer a definição geral. Uma sequência em um conjunto X é uma função. Eu vou chamar a função aí de X, ela sai dos números naturais e chega no meu conjunto X. Tá? É, tá, mas o que isso tem a ver com aquela lista que a gente estava fazendo? A questão é que a gente denota aí o X, a função X. Deixa eu trocar o X aqui, vou colocar F. Essa função F aqui, aplicada no número N, vai ser um elemento do conjunto X, tá? Que a gente vai denotar por X, o índice aqui embaixo, N. Então, assim, estou saindo dos naturais, vindo no meu conjunto X, então, número 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, quando eu aplico a função f no número 1, eu tenho um elemento do conjunto X que eu vou chamar de x1. Quando eu aplico no 2, tenho o x2, o 3, o x3 e assim por diante.
Só que quando a gente trabalha com sequências, a gente não fica pensando na função, tá? O que interessa para a gente é a imagem da função. Esses termos aqui do conjunto x, x1, x2, x3. Então, quando a gente denota uma função, a gente pensa assim. Como os elementos aí de forma ordenada, né? Começa com x1, depois o x2, x3, e assim por diante. Uma forma mais resumida de escrever isso é como a sequência xn, onde o n é um número natural. Ou se não quiser escrever essa parte aqui, tudo bem. Pode escrever só o xn, aí entre parênteses. Aí tá implícita que a gente está pensando em todos os elementos aí da imagem da função. Certo? Bom, aqui a gente está interessado em estudar a sequência de números reais. Então, esse conjunto x, na verdade, ele vai ser o conjunto dos números reais. Bom, vamos dar uns exemplos aí. Por exemplo, se eu pensar numa função constante aí. Função constante igual. Como é que seria a cara dessa sequência aqui? Outra coisa, o termo xn aqui a gente diz que é o enésimo termo da sequência. Pensar para essa função. Quem que seria a minha sequência? x1, x2, x3, e assim por diante. Quem que é o x1? Seria Quem que é o 1? f? Isso, o f de 1 é 1. x2. Quem que é o f de 2? Seria 1 também? Também é 1. Todos eles vão ser 1, né? Eu estou com uma função constante. Então, minha sequência aqui é a sequência constante, formada só por 1. Deixa eu pensar numa outra aqui. Digamos, função f de n igual a mas assim, vou colocar 1 se o n for par e menos 1 se o n for ímpar. Como é que ficaria a cara dessa sequência? Qual que é o primeiro termo? Pessoal, quando eu escrevo f de n, eu estou falando que meu enésimo termo da sequência é isso daqui. Tá? Então, quem que seria minha sequência xn aqui? Quem que é o x1? Menos 1. Menos 1, né? 1 é ímpar, então é menos 1. x2? 1. 1. 2 é par. x3? Menos 1. Isso. E por aí vai, né? A gente vai alternando aí de menos 1 até 1. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é fazer um gráfico dessa função. Né? Toda função tem um gráfico, só que o domínio da função aí, no caso, são os números naturais. Então, a gente não vai ter uma linha desenhada, não vai ter uma curva, a gente vai ter uma sequência de pontos aí no plano. Se eu penso, por exemplo, nessa função aqui, como é que ficaria o gráfico dela? Aqui está meu 1, 2, 3. São só números naturais aqui no domínio, né? Digamos que eu não esteja aqui. Bom, o meu x1 seria a imagem do primeiro termo, é 1.
Então, seria este ponto aqui. O x2 é 1 também. Então, a gente marca esse ponto aí também. x3, mesma coisa. E uma sequência de pontos aí, colineares, né? Nessa reta horizontal. Então, é um jeito de representar a sequência, graficamente. Já essa outra aqui, ela vai ficar oscilando, né? Entre -1 e 1. Então, uma coisa desse tipo aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro termo é o -1. Então, vou marcar aqui no primeiro termo. Esse ponto -1. O segundo termo é 1. Esse ponto aqui. E assim por diante. Vai ficar oscilando aí entre esses dois valores, -1 e 1. Tá, só mais um exemplo. Digamos a função... Eu não vou mais falar de função, tá? Eu vou só escrever quem que é o enésimo termo da sequência. A sequência xn aqui, onde o xn é, sei lá, 2n. 2n menos 1. Como é que ficaria a cara dessa sequência? Quem que é o primeiro termo? Para n igual a 1. Fica 2 vezes 1. 2 menos 1. 1. Quem que é o x2? 4 menos 1. 3. x3. 6 menos 1. 5. E assim por diante. São todos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. E por aí vai. Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função aí, o primeiro termo seria o 1. O segundo termo seria 3. O terceiro termo, o 4. Quarto termo. Ah, não, desculpa, o terceiro termo é 5. E assim por diante. Tem uma outra forma de representar graficamente a sequência, que geralmente é mais usada, que em vez de pensar como gráfico da função, pensar só na imagem dela, tá? Então, em vez de a gente ter dois eixos, a gente pensa só como ponto sobre uma reta. Por exemplo, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente pensaria assim. Tem uma sequência de pontos aí sobre a reta. Eu estou pensando na imagem da função, tá? Então, meu x1, por exemplo, é 1. Deixa eu marcar os números naturais. 0, 1, 2. Meu x1 é 1. Então, eu vou marcar o x1 nesse ponto aqui. O x2 é o 3. Então, marco ele aqui. O x4, o x3 é 5. O x4 é 7. Então, pronto. É uma forma, uma resumida dessa daqui, né? Como se a gente estivesse pensando aqui só nas imagens da função. Se eu fosse pensar nessa outra sequência aqui, digamos que 0 está aqui, o 1 está aqui, e menos 1 está aqui.
Então, meu primeiro termo é menos 1. O segundo termo é 1. Aí o terceiro termo é menos 1 também, né? Então vai coincidir aqui com x1. x4 vai estar aqui, x5 aqui, x6 aqui e assim por diante. E essa sequência constante fica mais simples ainda, né? Porque todos os termos vão estar no mesmo ponto. Aqui o x1 está no 1, o x2 também, o x3 também, então está todo mundo nesse ponto aqui. Uma sequência constante aí, neste ponto 1. Então são essas duas formas, né? Ou eu represento como um grafo de uma função, ou como pontos aí sobre a reta. Essa é uma sequência que vai aparecer bastante também, tá? A sequência 1 sobre n. Então, quais são os termos dessa sequência aí? Para n igual a 1, vai ser 1. Para n igual a 2, 1 meio. Para n igual a 3, 1 terço. E assim por diante. Então, se a gente pensar nessa sequência como ponto sobre uma reta, digamos que 0 está aqui, 1 está aqui, 2 está aqui, e assim por diante. Então, meu primeiro termo é 1. Comecei aqui. O segundo termo é 1 meio. 1 meio está por aqui. O terceiro termo é 1 terço. O quarto termo é 1 quarto. E assim por diante. A gente tem uma sequência com essa cara aqui, né? Cada vez mais próximo de 0. Na verdade, a gente vai mostrar depois que o limite dessa sequência xn é exatamente 0. Bom, aqui é uma observação importante, pessoal, que quando a gente fala da sequência, a gente está pensando na função, tá? Não é no conjunto da imagem. São coisas diferentes. Se eu pensar no conjunto dos pontos da imagem, por exemplo, dessa primeira sequência aqui, a imagem, todos os pontos têm, a imagem tem 1, é 1, né? Então, a imagem dessa função aqui é 1. É diferente da sequência. Quando eu penso na sequência, eu estou pensando na coisa de forma ordenada. Não é a mesma coisa que pensar isso daqui. Eu tenho só um termo, um elemento na imagem. Para a sequência, eu tenho infinitos termos aí ordenados. Mesma coisa para essa, né? Aqui, se eu penso na imagem da função, eu teria só dois termos. Então, resumindo, a ordem da sequência é fundamental, tá? É ela que define a sequência, na verdade. No conjunto, não. No conjunto, a ordem dos elementos não tem importância nenhuma. Bom, a gente já falou quando a gente falou de supremo, ínfimo, máximo, mínimo, a gente falou de conjuntos limitados já, né? A gente pode falar de sequências limitadas também. A gente vai falar que uma sequência é limitada quando a imagem dela for um conjunto limitado. Pode ser só limitado inferiormente, pode ser limitado superiormente. Então, só para resumir. A gente vai dizer que uma sequência é limitada inferiormente se ela tem uma cota inferior. Quer dizer, tem um número real aí onde todos os termos da sequência ficam maiores ou iguais a ele.
Então, se existe um número real A, tal que o A é menor ou igual que xn para qualquer n. Então, por exemplo, a sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Posso dizer que ela é uma sequência limitada inferiormente? Ou não? Olha, meu primeiro termo está aqui. x1 está aqui, é o 1, 2, 3. x2 está aqui, x3 está aqui. E por aí vai. Tem algum número real aqui que seja menor do que todos esses números? Tem, né? Tem infinitos, na verdade. Por exemplo, o número zero. Se eu pego o A igual a zero, pronto. O zero é menor ou igual que xn aqui, para todo n na sequência. Então, essa é uma sequência limitada inferiormente. Agora, se eu pensar na sequência -1, -2, -3, -4, e por aí vai. Essa sequência é limitada inferiormente ou não? Então, meu primeiro termo agora está aqui, o segundo está aqui, o terceiro termo está aqui, o quarto aqui. É claro que essa é uma sequência ilimitada inferiormente, né? Se eu pegar qualquer número A aqui real, eu sempre vou ter um número natural, número inteiro, menor do que o A, né? Uma hora, essa sequência vai passar esse valor aqui. Então, essa sequência é ilimitada inferiormente. Bom, a gente falou de inferiormente, tem o superiormente também, né? Superiormente, quando a gente tem uma cota superior para os elementos da sequência. Quer dizer, mesma coisa, se existe algum número real, B, por exemplo, que limita a imagem dessa função. Então, xn aqui é sempre menor ou igual que B. Aqui nesse exemplo, essa seria um exemplo de uma sequência limitada superiormente, né? O zero é uma cota superior para essa sequência, mas essa outra aqui não é. Essa seria uma sequência ilimitada superiormente. Quando a sequência for limitada tanto superiormente quanto inferiormente, a gente fala simplesmente que ela é uma sequência limitada. Por exemplo, a sequência a sequência 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, e assim por diante. Essa aqui é uma sequência, por exemplo, limitada superiormente pelo 1 e inferiormente pelo 0, né? Nenhum termo da sequência aqui passa o 0 pela esquerda, nem o 1 pela direita. Os termos vão estar todos aqui nesse intervalo. A gente pode pensar como gráfico de função também, né?
a sequência ser limitada superiormente quer dizer que o gráfico não vai passar de uma certa altura aqui, dessa linha B, por exemplo. E limitado inferiormente vai ter uma certa altura A, que o gráfico da função não vai passar para baixo. Bom, a gente pode falar também de sequências crescentes, decrescentes, não crescente, não decrescente, mas é a mesma definição de função, tá? Mesma coisa quando a gente fala que uma função é crescente ou decrescente. O que significa dizer que uma sequência é crescente? Quer dizer que os termos dela, consecutivos, vão aumentando de valor. E decrescente, eles vão diminuindo. Então, mais precisamente, a gente vai dizer que a sequência xn é crescente se cada xn é menor do que o termo seguinte. Tá? E vai ser decrescente se acontecer o contrário. Isso tem que valer para tudo aí. Se o xn for estritamente maior do que o xn mais 1. Aqui é maior, tá, pessoal? Não é maior ou igual. É estritamente maior, estritamente menor. Por exemplo, se eu penso numa sequência do tipo 1, 5, 10, 20, 30. Cada termo aqui é menor do que o termo posterior, certo? Então, a gente está sempre aumentando aqui. Essa é uma sequência crescente. O gráfico dela vai ficar uma coisa que sobe. Uma coisa desse tipo aqui. E decrescente, o contrário. Por exemplo, 1, 1 meio, 1 terço. Esse é um exemplo de uma sequência decrescente. Né? A gente começa num valor e vai diminuindo. Se eu trocar aqui esse sinal por menor ou igual, a gente vai falar que a sequência não é crescente mais, mas ela também não é decrescente, né? Essa é uma sequência não decrescente. Pode ser que ela seja crescente, mas pode ser que uma hora ela estabilize. E depois continua subindo de novo. Por exemplo, uma sequência com essa cara aqui. Sequência 1, 3, 5, 7. Ela está aumentando, só que daí no 7 eu resolvi parar um pouco. Daí comecei a aumentar de novo. Aí estabilizou. Enfim, uma coisa desse tipo. Então, cada termo aqui, ele é sempre menor do que o anterior, ou igual. Pode acontecer de ficar igual. Aí ficou menor de novo. Ok? Então, esse é um exemplo de uma sequência que não é crescente, né? Porque tem termos iguais aqui. Mas ela não é decrescente. É não decrescente. E se for alguma coisa do tipo xn maior ou igual que xn mais 1, tá tudo bem? A gente diz que a sequência é não crescente. Em qualquer um desses 4 casos aqui, pessoal, a gente diz que a função é monótona, tá? Se a sequência for crescente, decrescente, não crescente ou não decrescente. Em qualquer caso, a sequência vai ser monótona. Então, retomando os exemplos aí. Se eu penso nessa sequência constante igual a 1, ela é uma função, é uma sequência monótona, né? É uma sequência tanto não crescente, ela não cresce, mas ela também é não decrescente, ela não decresce. Na verdade, qualquer sequência constante, a gente pode falar que é tanto não crescente quanto não decrescente. Então, esse é um exemplo de uma sequência monótona, em particular. Aqui é um exemplo de uma sequência monótona crescente. Ela é limitada inferiormente aqui pelo 0, pelo
menos 1, por exemplo, ilimitada superiormente. Essa sequência aqui, eu coloquei o seno só para ficar brincando ali com o sinal, tá? Seno de nπ sobre 2. Então, se eu pego, por exemplo, para n igual a 1, seno de π sobre 2 dá 1. Seno de 2π sobre 2 dá 0. Nós estamos lá na circunferência trigonométrica. Então, a gente está pegando esses ângulos aqui. Seno de 1 de π sobre 2. Esse ponto aqui vai dar o seno 1, seno de π. O seno é 0, seno de 3π sobre 2, menos 1, daí volta para o 0 e fica circulando nesses valores. Né? 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, essa é uma sequência que ela não é nem crescente nem decrescente. Ela fica subindo e descendo. Uma sequência não monótona. E a sequência 1 sobre n, como eu falei antes, é uma sequência decrescente. Ela é limitada superiormente por 1, limitada inferiormente por 0, por exemplo. Aqui está o gráfico dela. Dá até para ver a função aqui 1 sobre x, né? Digamos esses pontos aí. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui. A gente só fez, então, a definição de sequências, né? Demos alguns exemplos. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais e falar já dos limites de sequências. Tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Até segunda. Boa noite, professor. Tchau.